Durante décadas, a rivalidade entre Irã e Israel alimentou as tensões no Oriente Médio. Mas nos últimos tempos, a discórdia nunca foi tão forte. E um conflito regional está sendo considerado. Mas quanto valem os dois exércitos? E quem tem mais chances de vencer? É isso que descobriremos hoje, examinando os diferentes aspectos que determinam a força de cada país. Vamos começar! Israel e Irã nem sempre foram inimigos declarados. Antes da Revolução Islâmica de 1979, o Irã era um aliado estratégico de Israel. Porém, apenas 6 dias após o início da Revolução, Yasser Arafat, então líder da Organização da Libertação da Palestina, tornou-se o primeiro dignatário estrangeiro a se encontrar com o Ayatollah Khomeini e o governo provisório em Teherã. Poucas horas depois, o país rompeu relações diplomáticas com Israel. Mas as coisas não foram tão simples. Nos primeiros anos da guerra entre o Irã e o Iraque, o Estado de Israel forneceu várias formas de assistência militar ao Irã por meio de intermediários, e o Irã aceitou rapidamente esse apoio militar. Mas nas décadas de 1980 e 1990, Israel e os Estados Unidos acusaram o Irã de envolvimento em uma série de ataques à bomba, o que o país negou. O Irã, por sua vez, alegou que Israel estava por trás do assassinato de vários cientistas nucleares iranianos. Depois, durante as décadas de 1990 e 2000, o Irã desempenhou um papel importante no apoio ao Hamas e depois ao Hezbollah, os dois inimigos declarados do Estado judeu. Desde então, os laços entre Israel e Irã foram completamente rompidos. Mas por que a discórdia entre os dois países tem sido tão intensa nos últimos tempos? As tensões entre os dois grandes rivais regionais se intensificaram desde o início da guerra em Gaza, em 7 de outubro de 2023. Naquele dia, o líder supremo do Irã saudou o ataque do Hamas, que chamou de terremoto devastador para Israel. Por sua vez, Israel rapidamente declarou que o Irã estava certamente envolvido nesses eventos, o que o Irã nega. Na verdade, Israel e as potências ocidentais acreditam que o Irã fornece armas, munições e treinamento ao Hamas. Em 1º de abril deste ano, ocorreu um ataque à bomba contra o consulado iraniano em Damasco, na Síria, onde vários comandantes militares iranianos foram mortos. Israel foi acusado de estar por trás do ataque, o que o país não confirmou nem descartou. Em retaliação, em 13 de abril, o Irã decidiu atacar o Estado judeu. O porta-voz do exército israelense disse que o Irã havia lançado mais de 200 drones, mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos. Ele acrescentou que o sistema de defesa israelense e seus aliados na região haviam interceptado muitos deles. No entanto, uma pessoa ficou ferida e uma base militar foi danificada. Mais tarde, o chefe do Estado-Maior do Exército Israelense disse que o seu país responderia ao ataque, mas não deu mais detalhes. Porém, uma pesquisa realizada pela Universidade Hebraica revelou que quase 3/4 da opinião pública israelense se opõe a um ataque de retaliação contra o Irã. Por sua vez, o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, elogiou o sucesso das Forças Armadas. Ele acrescentou que não haveria mais ataques, mas alertou sobre as possíveis consequências se Israel decidisse reagir. Embora o ataque não tenha causado grandes baixas, ele demonstrou a capacidade do Irã de atacar à distância. Como resultado, as preocupações crescem em Israel. Mas quem é mais forte, Israel ou Irã? Israel está a mais de 2.100 quilômetros do Irã. O Irã é muito maior, com uma população de 89 milhões de habitantes, quase 9 vezes o Estado hebreu, com seus 10 milhões de habitantes. Além disso, há cerca de 6 vezes mais soldados em serviço no Irã do que em Israel, com 600 mil soldados ativos em comparação com 170 mil. Mas isso seria suficiente para vencer uma guerra? Para responder esta pergunta, o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos comparou a força dos exércitos dos dois países, usando uma variedade de métodos oficiais e fontes abertas para produzir as melhores estimativas possíveis. Este instituto é considerado referência para avaliar a força militar de diferentes países. Em primeiro lugar, foram analisados os orçamentos dos dois países.
Enquanto o orçamento de defesa representa 4% do PIB no lado israelense, ele é de 2% no lado iraniano. O orçamento de defesa do Irã é de cerca de 7,4 bilhões de dólares, em comparação com os 19 bilhões de dólares de Israel. O fato do Estado hebreu gastar mais em seu orçamento de defesa lhe dá uma força significativa em qualquer conflito em potencial. Os gastos com defesa de Israel em relação ao seu produto interno bruto também são 2 vezes maiores do que as do Irã. O arsenal militar dos dois países foi então analisado. No que diz respeito à força aérea, Israel tem 340 aeronaves militares prontas para o combate. Possui F-15s de longo alcance, que estão entre as aeronaves mais avançadas do mundo. Possui o F-35, uma aeronave furtiva de alta tecnologia, capaz de escapar do radar, e helicópteros de ataque rápido. Por sua vez, o Irã tem cerca de 320 aeronaves com capacidade de combate. Entre elas estão F-4, F-5 e F-14, que ficou famoso no filme Top Gun, de 1986. Ele foi retirado de serviço pela Marinha dos Estados Unidos há quase 20 anos. Além disso, de acordo com vários especialistas, é difícil saber quantas dessas antigas aeronaves iranianas podem realmente voar, especialmente porque é extremamente difícil obter peças de reposição. Com um número maior de aeronaves e tecnologias mais recentes, Israel tem uma vantagem de ataque aéreo de precisão. Portanto, se houver um conflito, é improvável que Israel se aventure em uma guerra terrestre contra o Irã. A marinha do Irã também está envelhecendo. O país tem cerca de 220 navios. Israel tem cerca de 60. A vantagem de Israel é que ele supostamente possui suas próprias armas nucleares. No entanto, o país permanece muito reservado sobre o assunto. O Irã, por sua vez, não possui armas nucleares, embora tenha grandes ambições nesta área. Mas Israel é mais conhecido por seu sistema Iron Dome, um sistema de defesa contra mísseis de curto alcance que forma a espinha dorsal da defesa israelense. Foi esse sistema que destruiu quase todos os mísseis e drones que o Irã disparou contra Israel. Mas será que isso é suficiente para deter todos os mísseis iranianos? O programa de mísseis do Irã é considerado o maior e mais diversificado do Oriente. Acredita-se que o país tenha mais de 3.000 mísseis balísticos. O país vem trabalhando em seus sistemas de mísseis e drones há várias décadas. Nos últimos anos, observou-se que houve progresso, especialmente com alguns dos mísseis de longo alcance do Irã, o que é de grande preocupação para o Estado hebreu. A última vantagem de Israel é sua proximidade com aliados. Os Estados Unidos, o exército mais poderoso do mundo, é conhecido por sua proximidade com o Estado hebreu. Em várias ocasiões, Joe Biden, presidente dos Estados Unidos e grande aliado de Israel, chegou a declarar que faria de tudo para proteger a segurança do Estado hebreu. Além disso, para dissuadir o Irã de atacar, 2 porta-aviões americanos e mais de 15.000 marinheiros foram enviados ao Mediterrâneo. Mas Israel enfrenta um grande desafio: ataques cibernéticos. Como o sistema de defesa do Irã é menos avançado tecnologicamente do que o de Israel, um ataque eletrônico ao exército israelense poderia ter efeitos muito maiores. De acordo com a Direção Nacional de Ciberespaço do governo israelense, a intensidade dos ataques cibernéticos foi maior do que nunca nos últimos meses. Entre os ataques de 7 de outubro e o final de 2023, foram registrados mais de 3.000 ataques cibernéticos. O chefe da Organização de Defesa Civil do Irã disse que o Irã havia frustrado quase 200 ataques cibernéticos em um mês. Mas um ataque cibernético interrompeu os postos de gasolina em todo o país. Claramente, determinar quem é o mais forte entre Irã e Israel é uma tarefa complexa, pois depende de muitos fatores e perspectivas diferentes. Entretanto, em termos militares, Israel tem superioridade tecnológica e um arsenal mais moderno. Sua proximidade com os Estados Unidos também é uma vantagem. No entanto, o Irã nunca deixa de surpreender o mundo, principalmente com seus mísseis cada vez mais perigosos e um exército muito grande. E você, o que acha disso? Quem é o mais forte, Israel ou Irã?